Ó, rapaz, rapaga, fala meio rápido, som vai ser baixo porque eu não consigo acoplar microfone no iPhone, tá? E também nem quero, não quero perder meu tempo com isso, tá? Não vou comprar um Rode lavado sei das quantas, que custa uma fortuna, né? Enfim, azar. Vai esse áudio aí mesmo com o microfone interno do iPhone meio que de longe e dá um zoom aí no áudio, enfim, whatever, né? Seguinte, ganhou então aqui o Globo de Ouro, né? Vamos falar um pouco do Globo de Ouro de ontem, né? Sim, esse vai ser um vídeo sobre cinema, né? Quebrando um pouco aquela coisa, porque eu disse no último vídeo que eu fiz sobre análise gráfica de criptomoedas, que eu provavelmente voltaria a fazer vídeos sobre outras coisas que me agradam também, mesmo que isso não dê bilheteria nenhuma. Bilheteria, né? Estou com cinema, né? Não me dê view nenhum também, não tô nem aí, eu vou falar o que eu penso, azar, tá? Então, olha só. Se você está entrando aqui por conta de cinema, que eu acho muito pouco provável, mas se você está entrando por conta de cinema, esse não é um canal sobre cinema, era para ser no início. Aí eu comecei a falar sobre libertarianismo e fui falando sobre criptomoedas, aí viciei em análise técnica, análise gráfica e tô falando sobre trade e tal, day trade de criptomoedas, swing de criptomoedas e por aí vai, tá? Mas agora eu tô voltando à raiz, à origem da coisa, que é a pegada forte aqui, que é sobre cinema. Cansado pra burro, fedido, suado, fui treinar assim, fui pra academia assim, vim assim mesmo. Tô largado na cama suado, fedido, tô nem aí, tá? Tô nem aí. Enfim, os comentários aqui, cara, que eu gostaria de fazer sobre os. Vai me tapar assim, né? Peraí. Pronto. Os comentários que eu queria fazer, cara, sobre. E agora o iPad não tá virando, né? Eu tô fazendo assim, a tela tá deitada, tá burra a tela, então vai assim mesmo, azar o seu. Tá? Só tirar a notificação daqui. Seguinte, cara. O que eu posso comentar aqui é melhor atriz comédia ou drama venceu a Olivia Colman. Tipo, tá, eu não assisti nenhum desses filmes que estavam indicados, tá? Eu confesso que 2018 eu vou parecer aqui um pouco Glória Pires, né? Tipo, eu não sei, não assisti, não posso opinar, tá? Mas isso daqui não é pra opinar sobre os vencedores do Globo de Ouro, é outro propósito que eu já vou chegar lá, tá? É que eu quero fazer primeiro um apanhadão do que eu sei aqui. Então, melhor atriz de comédia ou musical, não sei. Melhor atriz em filme dramático, todo mundo esperava a Lady Gaga, cara. E seria muito legal a Lady Gaga ganhar. Por quê? Porque uma vitória da Lady Gaga, cara, seria assim uma coisa meio épica, né? Seria não tão épico porque se trata do Globo de Ouro que não é levado a sério. Ao contrário do que muita gente pensa, que nem você pega, liga o Jornal Nacional, você vê lá a como é que ela chama, a moça lá, que faz tanto tempo que eu não sei, vai ver o William Bonner, que seja, falando assim, o Globo de Ouro, o maior termômetro, o maior indicador, né? Onde você vê os filmes favoritos a ganhar o Oscar, blá blá blá. Não, 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 não. Errou! De volta ao Faustão de fundo falar errou. Não. Definitivamente não, tá? Os maiores termômetros pro Oscar, inquestionavelmente, são os prêmios dos sindicatos, que são o PGA, o principal para indicar melhor filme é o PGA, tá? Que é o Producers Guild Awards, tá? Que seria o prêmio, né, as premiações do Sindicato de Produtores de Hollywood, tá? Esse é o principal para filme, tá? O que ganha é o PGA, ganha normalmente para melhor filme. Não é uma regra, claro que pode ter alterações quanto a isso. Deixa eu só ajeitar aqui melhor a câmera, deixar ela mais reta, né? Isso aí. Pode ter umas alterações quanto a isso. E normalmente não tem, tá? Mas pode acontecer. Pode acontecer de um filme ganhar o PGA e ele perdeu o Oscar, tá? Isso daí faz parte. Mas normalmente o filme que ganha o PGA ganha o Oscar, tá? E o Globo de Ouro pouco importa. O Globo de Ouro que se dane, tá? A mesma coisa eu digo do SGA, né, que é o Screen Actors Guild, né? Na verdade é SGA, não, é SAG, né? Awards, o Screen Actors Guild Awards, né? Que é o prêmio do Sindicato dos Atores. Aí o ator que vence ali vence geralmente no melhor filme e por aí vai, tá? Whatever. E é isso, cara. Eu acho que
não tem, tipo, roteiro, WGA, né, Writer Guide Awards. Então, por aí vai. São esses prêmios que definem, na verdade, os favoritos a vencer o Oscar. Globo de Ouro pouco importa, ninguém leva o Globo de Ouro a sério, não, cara. Globo de Ouro é pra fazer lobby. Tá? O Oscar em si já é pra fazer lobby. O Oscar já é uma cerimônia que vive de glamour. Você imagina o Globo de Ouro então, cara, é mais vendido ainda, mais escrachado ainda, tá? Então, francamente, tem muito o que comentar quanto a isso aí. É... Eu não assisti muitos filmes, então não dá pra falar muita coisa. Só acho o seguinte, Shallow, da Lady Gaga, ganhar a melhor canção original, com certeza já era esperado, né? Talvez a premiação mais esperada da noite. Shallow que parece muito a um poema meu, algum poema meu, né? Tipo assim, ei garoto, o que que você tá fazendo nesse tipo, né? Como é que você se sente nesse mundo moderno, né? Parece esses poemas existenciais meu aí, quem por acaso já leu um poema meu, que não é muito conhecido, né? Mas tudo bem. Normalmente poemas meus questionam, né, a existência e tal, né, o que que você, a existência perante pós-modernidade, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque eu gostei pra caramba da música. Eu ia falar que me apaixonei pra uma, não, isso daí já é exagero. Mas eu gostei muito da música Shallow por conta disso, tá? Eu fiz uma relação e falei, cara, a Lady Gaga falando de meio que uma pegada meio existencialista, sabe? Eu achei sensacional, cara. Então, tipo, a Lady Gaga nesse filme, ela desconstrói o personagem da Lady Gaga e lembra muito mais ela, Stephanie, não sei das contas que eu esqueci o nome dela, o nome verdadeiro. E ela desconstrói totalmente o personagem dela que a gente tem, que é a Lady Gaga, e vem aqui despida, né? Mostrando uma forma crua uma personagem assim mais voltada à realidade, né? Essa coisa de Lady Gaga, que vê umas coisas de nave espacial, que ela sai de um ovo, é aquelas birutice toda, é uma coisa mais crua, mais, menos pirotécnica e mais assim voltada realmente ao público, voltada à existência, um que é de filosofia, por incrível que pareça. Então a Lady Gaga do Bad Romance, que eu odiava a Lady Gaga nessa época, ela vem aqui numa música crua, né, na qual ela precisa ter uma voz para cantar e ela tem essa voz para cantar. Ela se mostra realmente uma música a qual eu torci o nariz, né? E ela manda muito bem, ela canta muito bem, cara. Ela tem assim, é, ela tem um vibrato muito bom, ela manda muito bem nessa música, a letra da música é bacana, é uma música simples, crua e ao mesmo tempo muito bem cantada, muito bem interpretada. Então, maneira pra caramba, gostei. Legal ganhar. Agora, a Lady Gaga, na minha opinião, ela deveria ter ganhado o prêmio de melhor atriz, porque tem tudo isso, né? Tem tudo. Você pegar uma pessoa que está acostumada com estrelato musical e essa pessoa tenta passar isso pro cinema e ela manda muito bem, por mais que ela use sim muletas, né? De atrizes que estão entrando no gênero, como tipo, ela fala muito quando tá no celular, fica falando muito assim, né? Então, tipo, ela tampa o olho pra simular que tá com vergonha, umas coisas meio assim que, tipo, são bobinhos, mas assim, a gente entende que é uma atriz que está iniciando, mandou muito bem no papel, ela foi muito honesta no que ela pretendia passar, tá? Ela canta bem, óbvio, né? Ela já tem experiência nisso, tá? Mas assim, apesar que eu não achava que ela cantava bem antes, mas enfim, whatever. E ela atua bem, ela consegue entrega uma interpretação muito honesta, tá? Eu não assisti a atuação da Glenn Close, eu não vi o filme da Glenn Close, né? Enfim, também não vou comentar quanto a isso, né? A esposa chama o filme, acho, né? Não vou falar sobre isso. E vamos aqui às polêmicas, tá? Melhor ator em filme dramático, o Rami Malek. Eu particularmente preferi o Bradley Cooper, né, no Nasce uma Estrela. E tem toda aquela desconstrução também do Bradley Cooper como um ator de comédia, até quando ele vai fazer um filme um pouco mais sério, né, do que, por exemplo, Se Beber no Caso, né, The Hangover, né, quando ele vai fazer um filme muito mais sério do que esse, que não é um filme dramático necessariamente, que é o caso do Lado Bom da Vida, no qual atuou ao lado da Jennifer Lawrence, né? E ele faz um papel já mais assim cômico, ao mesmo tempo que é dramático, é um cara com depressão, que tem síndrome do pânico e tal, mas tem um viés já mais cômico, né? Não é tão dramático assim. Aqui ele já faz um alcoólatra, né?
que tenta se livrar do vício e sofre dificuldades em paralelo. Ele tem a história dele enquanto a estrela dele vai se apagando, a estrela da namorada dele, né, da parceira dele, que passa a ser a parceira dele, que se casa com ele. A história dela, a estrela dela vai brilhando e a dele vai se apagando. Então é muito maneiro esse contraste no filme, né? E o Bradley Cooper manda bem, mas aí eu tenho que levar em conta que o Rami Malek, ele segura o Bohemian Rhapsody, tá? E é isso que eu ia falar, tá? Então o Rami Malek ganha esse prêmio, tá, beleza, tá? Não é uma crítica, ele mandou muito bem realmente, ele fez um Freddie Mercury um pouco caricato, mas é complicado porque o próprio Freddie Mercury, ele já era uma caricatura por si só, né? Ele já era assim um estereótipo que ele mesmo acabou criando, né? Então é um pouco complicado você fugir do estereótipo para você atuar imitando uma caricatura. Enfim, beleza, eu não tô aqui. Eu não acho que foi injusta essa vitória do Rami Malek. Agora, você dá o prêmio principal da noite para Bohemian Rhapsody. Sorry. Isso não tem como, cara. Não muito contra o filme é bom, tá? O filme tem mais acertos do que erros, na minha opinião, tá? Dividiu muito a crítica. Se você entra no Rotten Tomatoes, você vai ver que tipo ele tá com 60% de aprovação, 65%, enfim, entre 60 e 70, mas eu acho que é 65, alguma coisa assim. O que é uma aprovação da crítica especializada global, tá? Porque o Rotten Tomatoes pega a crítica do mundo inteiro, tá? Em especial, claro, dos Estados Unidos, mas tem crítico do mundo todo ali, tá? E foi um filme que sofreu até que uma rejeição relativamente grande para ser um filme para vir ganhar premiação, para vir participar de premiação que seja, né? Então, o fato do filme já ser indicado já mostra que o Globo de Ouro, sinceramente, não tá um tanto quanto estranho. Não que a opinião da crítica seja a opinião certa e ponto final, tá? Mas normalmente a crítica analisa aspectos técnicos, tá? A crítica assiste um filme de uma forma diferente que você assiste, tá? A crítica, então, muita gente fica nervoso, ai, porque a crítica detestou um filme que eu amei. Cara, tudo bem, a crítica assiste o filme com outros olhos. A crítica olha até por que, que o diretor colocou a câmera aqui nesse ângulo e não aqui assim, ou de baixo para cima. A crítica avalia tudo isso, cara. Tudo em prol de uma estrutura narrativa, que é o que eu vou chegar lá para falar do Bohemian Rhapsody, né? E o Bohemian Rhapsody, ele sofre muito com isso. É um filme que, tipo, ele sofreu muitas críticas negativas justamente por conta dos aspectos que eu vou falar daqui a pouco, tá? E é muito estranho ver um filme com uma aprovação abaixo de 70% no Rotten Tomatoes, não só ser indicado ao Oscar, como também ganhar ao Oscar, né? O Globo de Ouro, e vai ser indicado, acho que já até foi indicado ao Oscar, né? Eu não sei ao certo. Eu tô muito por fora do cinema, eu vou tentar me atualizar até lá, tá? Então é uma coisa um tanto quanto bizarra. É bizarro pra caramba você ver esse filme ganhar, tá? A premiação. E por que, além de tudo? Porque estava concorrendo com filmes como o Pantera Negra, que teve mais de 90% de aprovação da crítica, o próprio Nasce uma Estrela, que teve mais de 90% de aprovação da crítica. Teve outros filmes aí que estavam concorrendo, vamos ver aqui se eu tenho os demais. É aqui, ó. Infiltrado na Clã, cara. Infiltrado na Clã que, pô, tava bombando, cara. Bombando, bombando. Mesmo se a Rua Bailey falasse, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas se a Rua Bailey falasse, cara, é um filme que tava. São 4 filmes, cara, que tipo assim, estavam tendo uma repercussão muito melhor por parte da crítica e até mesmo do público que o Bohemian Rhapsody, né? E o Bohemian Rhapsody é um filme que as qualidades dele, as principais pelo menos, se focam, são mais méritos da banda Queen do que do próprio filme. O filme como cinebiografia falha pra caramba, tá? É um filme que assim, cara, se eu pudesse, por exemplo, resumir uma palavra, eu diria desenfoco. Desenfoco não vai ficar legal, desenfoque, coisa assim. Vamos mudar, vamos resumir em 3 palavras. Falta de foco. Falta foco pra caramba. A estrutura narrativa dele não se fecha. O que é a estrutura narrativa? A estrutura narrativa é o modo como você vai contar uma história. A grosso modo seria isso daí. Como você vai contar uma história. Então tudo gira em torno da estrutura narrativa. Roteiro, figurino,
que mais? Fotografia, direção, obviamente, atuações, tudo gira em torno da estrutura narrativa. Porque se você quer contar uma história de uma forma alegre, é claro que você vai empregar, por exemplo, dando um exemplo aqui, uma fotografia. Se a proposta da estrutura narrativa é ser feliz, a fotografia ela tem que trabalhar com tons mais vivos, né? Ela vai ter que trabalhar com verde limão desse aqui, por exemplo, não com tom preto desse daqui, tá? Não é um tom acinzentado. Então você pega, por exemplo, Animais Fantásticos aí, por exemplo, o segundo, Os Crimes de Grindelwald. É um filme que visa mostrar um perigo iminente e o que acontece? A estrutura narrativa visa mostrar um perigo iminente, um filme sombrio, um filme até de certa forma triste, né? Nesse ponto, porque está diante de uma ameaça de uma grande guerra mundial para explodir, é como se o mundo bruxo tivesse alguma coisa a ver com isso, e tem toda uma paleta de cor totalmente dessaturada, uma paleta de cor acinzentada, uma paleta de cor sombria, tá? Então, gera em torno disso, tá certo? E o Bohemian Rhapsody, ele tem, por exemplo, uma paleta de cor um tanto quanto já mais colorida. Então, tipo assim, já tem um tom mais alegre para retratar o filme. Só que aí ele perde o foco. Ele não sabe se ele quer retratar o drama do Freddie Mercury, ele não sabe se ele quer retratar a vida do Freddie Mercury, as polêmicas envolvendo a vida do Freddie Mercury. Ele não sabe, por exemplo, se ele quer retratar a formação do Queen. E ele se perde completamente. Fica um filme bagunçado, confuso, que não tem foco, não direciona o foco. Tá? Você quer ver um outro exemplo que para mim é o maior pecado do filme? Já que o título do filme é Bohemian Rhapsody, que talvez seja a música mais complexa que o Queen lançou, quiçá a música mais complexa da história da música pop, muita gente considera aí, muito crítico mesmo, considera como sendo a música mais a melhor música da história da música pop. O que é que seria a música pop? A música pop é tudo aquilo que não vai pro lado da música erudita. Então é claro que você não vai comparar Bohemian Rhapsody com, por exemplo, Furlis do Furlis, né? Do Furlis, por exemplo, francês, do Beethoven. Por exemplo, você não vai comparar com isso daí. Você vai comparar com o Requiem da Morte lá do Mozart, por exemplo. Você não tem cabimento, né? Você vai comparar com a Baquiana, por exemplo. Então, não faria sentido. Mas, é uma coisa cara, a música em si é muito forte, a letra é muito forte, é uma letra polêmica. Na época todo mundo criticou, né? O filme mostra isso é bacana do filme. Mas já que mostra todo mundo criticando, deveria mostrar a visão do Freddie Mercury, né? As críticas que aparecem lá que a crítica na época fez a Bohemian Rhapsody, dizendo que era um monte de palavras jogadas sem sentido algum, deveria mostrar o filme deveria fazer um favor de mostrar o quão a crítica estava desatualizada e o quão vanguardista é a música Bohemian Rhapsody. Então tenta mostrar pelo menos o que o Freddie Mercury pensava dessa música, o que passou na cabeça do Freddie Mercury quando ele foi compor essa música. É uma coisa que não simplesmente não. O Freddie Mercury tá lá olhando pro meio do mato, tá lá numa fazenda leiteira, começa a olhar pro horizonte e pronto, já bola Bohemian Rhapsody do nada, que é considerada talvez a música mais complexa da história da música pop, sentido da música não erudita, digamos assim, que foge da ópera, foge aí, por mais que a música tenha todo um toque de ópera, né? E é uma coisa que é impressionante, o filme é muito simplista no que visa retratar o Queen. O Queen, cara, ele pode ser considerado a banda que veio flertar com um gênero, com um único gênero, o qual os Beatles não vieram flertar, tá? Os Beatles, se você pega, por exemplo, Obladi Oblada, por exemplo, eles flertam com o reggae, aí você pega Helter Skelter, que era um heavy metal praticamente daquela música, apesar que tem quem diz que foi Good Morning, né? A música Good Morning que veio no álbum anterior, no Sgt. Pepper's, considerado o melhor álbum da história da música pop, né? Mas enfim, a música Good Morning, que tem um solo de guitarra, que muita gente fala, oh, o heavy metal nasceu nessa música, Good Morning. E os Beatles que já flertaram até com a música clássica, né, cara? Você pega aquela música She's Living, por exemplo, que é por sinal do Sgt. Pepper's, flertou com blues em Revolution One, né? Revolution Number One, flertou com vanguardismo total em Revolution Number 9, enfim, o único gênero que os Beatles ainda não haviam flertado, ainda não haviam misturado é o rock com a ópera, né? Porque a música clássica não necessariamente é uma ópera, tá? Então,
A ópera envolve música clássica, peça teatral, tudo mais, enfim. E os Beatles ainda não haviam explorado essa possibilidade do rock com a ópera, fazer uma ópera rock, coisa do tipo. Tá? Coisa que o Freddie Mercury foi lá e fez, o Queen fez. Tá? E o filme não mostra essa grandiosidade, essa importância da banda. Quer dizer, ele mostra, mas de uma forma muito superficial. Né? Mostra o Freddie Mercury todo lá cheio dos maneirismos dele, que ele tinha mesmo, né? E isso o Rami Malek encarna muito bem, tá? Não tô criticando aqui ele. Ele faz muito bem, que nem os trejeitos dele, ficar chupando os dentes, ficar com os dentão assim, chupando os dentes. É um trejeito que o Freddie Mercury tinha, tá? Ele manda muito bem, então ele encarna muito bem, ele tem carisma no palco. Ele é um cara que convence, eu gostei da atuação dele. A atuação dele praticamente salva o filme, cara. É até triste dizer isso. Não apenas a atuação dele, mas também do outro rapaz que fez o Brian May, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o. Cadê ele, rapaz? Cadê o Brian May aqui? Não tem, rapaz? Que é isso? Tem todos, menos o Brian May aqui, né? Mas eu vou falar pra você, rapaz. Enfim, o ator que fez o Brian May, que manda muito bem, na minha opinião, tá? O cara. Ah, o Willing Lee. Né? Willing Lee, nome difícil de falar. Willing Lee, sei lá. Whatever. E, cara, mas e aí, cara, cadê esse lance da ópera? Cadê a influência da ópera na vida do Freddie Mercury? Devia estar mostrando um pouco mais a infância do Freddie Mercury, a pré-adolescência dele, coisas do tipo, para ele convencer a gente. Porque, sinceramente, o filme mostra como se o Freddie Mercury fosse lá encontrar a banda Smile no fundo de um boteco qualquer, que isso pode ser que tenha acontecido de fato, tá? Não estou dizendo que não aconteceu. Na mesma noite que ele conhece a Mary Austin, que é uma coincidência do destino, que isso não aconteceu na vida real, tá? Isso daí não foi assim. Mas tudo bem, o filme quis poupar tempo, e até aí tudo bem, até aí é tolerável essa liberdade artística, né? Essa liberdade criativa do filme é tolerável, tá? Mas eles pegam e mostram o Freddie Mercury simplesmente indo lá conversar com o Roger Taylor e com o Brian May, e ele canta por 15 segundos e pronto. Nossa, que vocal maravilhoso, já tá contratado, pronto. E não foi assim uma coisa tão simples, cara. E é isso, o filme é muito simplório, mostra como se tudo fosse muito simples, é tudo muito episódico e tudo vem com muita facilidade, e quando o sucesso chega você fala, tá, mas não me convenceu. O filme não convence, tá? Não convence. Por quê? Porque não define. Você quer focar na banda, que deveria ter sido assim, se quer focar na vida polêmica do Freddie Mercury e se quer focar então na relação, de repente, do Freddie Mercury com a Mary Austin. E nesses três viés, o filme não define a sua estrutura narrativa, não define o objetivo que quer seguir a sua estrutura narrativa e fica um filme perdido. Fica um filme perdido que se salva graças, é claro, as músicas da banda, que é muito mais mérito da banda do que do filme. O mérito do filme é encaixar as músicas de uma forma realmente convincente, como se isso contasse a história da banda. Então isso o filme faz perfeitamente bem, tá? Muito bem, um trabalho muito maneiro da trilha sonora, não original, logicamente, com a montagem, então uma coisa muito maneira mesmo, foi muito bem feito isso. Mas o filme em si, cara, tem poucos méritos, se você for ver bem, tá? É uma fotografia muito colorida, cara, sendo que ele visa retratar um drama do Freddie Mercury. Entendeu? E quando ele vai retratar esse drama, ele não dá uma segurada. Se ele ainda manter essa fotografia toda colorida, toda, né, com essas cores mais assim, vivas, né? Para falar sobre o início do sucesso do Queen, os louros da vitória que eles tiveram no começo da carreira tal, e depois fosse usando uma paleta cada vez mais dessaturizada para mostrar as intrigas que a banda teve, as brigas lá, beleza, cara, os dramas do Freddie Mercury, beleza, mas não acontece isso, tá? Não acontece, então o filme se perde. Direção, cara, o Bryan Singer, ele manda muito bem na criação de alguns ângulos, por exemplo, quando o Freddie Mercury tá desesperado lá, nervoso pra caramba, respondendo um monte de pergunta fútil, querendo saber da vida dele e não da carreira dele, né? Da vida pessoal dele, por exemplo, quanto ao possível, que na época não era tão confirmado assim, o possível bissexualismo dele, né? Então ele mostra, por exemplo, em planos contra-plongés, né? Que o Freddie Mercury já fecha em primeiro plano, o Freddie Mercury tenso aí, já atuação maravilhosa do Rami Malek também, que ele capta bem
o nervosismo lá do Freddie Mercury, e a direção com aquela câmera fechada na cara dele, muitas vezes mostrando em planos com planos plongés, na verdade, como se ele tivesse desesperado na hora. Então isso é muito maneiro, tá? Isso daí acerta a direção. Nos shows, por exemplo, quando vai lá o Roger Taylor tocar bateria, ele faz o experimentalismo dele, joga moeda em cima da bateria, joga cerveja, umas coisas malucas que ele faz lá. Eles filmam com plano plongé o Roger Taylor fazendo isso, né? No caso, o Ben Hardy fazendo isso, o ator Ben Hardy fazendo isso. Tal. Então é uma coisa muito bacana, muito maneira, tá? Funciona bem, só que ele também erra muitas vezes, tá? Às vezes ele usa maneirismo que, sinceramente, você fala, cara, pra quê? Então ele pega, por exemplo, uma câmera que todo mundo já reclamou disso daí, eu não vou fazer diferente, eu vou reclamar também. É uma câmera que ele pega assim, ele faz um traveling que começa lá de fora do ônibus e passa por dentro do ônibus e sai do ônibus. Eu falo, pra quê? O que ele visou retratar com isso, cara? Nada. É apenas um exibicionismo artístico desnecessário por parte do diretor Bryan Singer, tá? Mas no mais, por exemplo, a reconstrução do Live Aid, do show deles no Live Aid, que muita gente considera esse show a melhor apresentação artística da história da música pop também. Muita gente considera dessa forma. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o dia 13 de julho é considerado o Dia Internacional do Rock por causa desse dia do Live Aid, tá? E muito provavelmente, principalmente por conta do show do Queen, que foi considerado o Magnum Opus, né? A Magnum Opus daquele dia foi daquele festival foi esse show do Queen, né? Em 20 e poucos minutos o Fred Mercury foi lá com o carisma dele, dominou tudo, ele não tinha tempo de se apresentar muito. O Queen estava voltando depois de uma treta grande que eles tiveram, tá? E o Freddie Mercury foi lá e dominou o público, cara, e cativou o público foi junto com ele junto com o público, e beleza, foi lindo, maravilhoso. E isso o Rami Malek manda bem, os trejeitos do Freddie Mercury, o jeito como ele brinca com o cameraman lá e tal, isso tudo muito bacana. O beijinho que ele manda pra mãe dele lá enquanto toca Bohemian Rhapsody e tudo mais. Então, isso é muito bacana, mas aí que tá, cara. Faltou, novamente, foco, tá? O que o filme mostra, visa, no fim? O filme visa o quê? Mostrar como formou o Queen, mostrou como formou mostrar a personalidade do Freddie Mercury, mostrar a luta dele, que nem mostra também, a luta dele com a AIDS. Eu não tô dando spoiler porque você mora nesse planeta, você sabe que o Freddie Mercury veio a falecer por conta de uma pneumonia que foi consequência da AIDS, né? Será que é isso que visa mostrar? Ou será que visa simplesmente refilmar o Live Aid shot by shot, cena por cena? Porque se visa isso, cara, basta você entrar no YouTube e beleza, você tem o show lá do Live Aid perfeito, cara. Não desmerecendo, porque é um trabalho genial, mas assim, talvez desnecessário. Talvez desnecessário. Você entra no YouTube e você vê isso aí. E daí? Então é uma coisa que eu fico assim meio na dúvida. Eu falo, cara, pra quê, cara? Pra que isso? Entendeu? Eu devia focar na história do Queen, sabe? Ou focar então na polêmica do Freddie Mercury, na vida amorosa conturbada do Freddie Mercury. E ele erra de todo jeito, cara. Erra. Se a intenção dele é mostrar como o Queen se formou, ele é um tanto quanto rápido, o sucesso vem muito rápido, é tudo muito jogado ali, tudo muito artificial. Nada é natural bastante para isso. As letras, as composições, pô, Bohemian Rhapsody, cara, explica, tenta explicar na visão do Freddie Mercury por que ele usou tanto o Galileu, né? O que seria o Galileu? Seria ele querendo se desapegar da razão, né? O que seria Scaramucci? Seria ele abraçando o palhaço italiano que vive do vaudeville, né? Que vive tipo vamos dizer assim, da farra noturna, já que uma música é uma rapsódia boêmia, né? Então, né? Será que é o cara abdicando da vida que os pais dele queriam que ele tivesse para abraçar a vida noturna, a vida artística, né? Eu já dei minha opinião sobre o que fala a música, né? Falando nisso, acabei de explicar o que eu acho que fala. Então por que não explica isso aí? Seria um filme muito melhor, cara. Muito melhor, na minha opinião, tá? Você me desculpa. E daí depois, tipo, vem tudo muito rápido. Aí ele mistura e fala assim, não, vamos falar da vida escandalosa do Fred Mercury. Aí vai mostrar as festas que ele fazia. E, cara, francamente, o Fred Mercury fazia festa que tinha serviço de sexo oral de graça no banheiro pra galera. E tipo, isso não é mostrado, cara, não mostra os abusos. Eles tentaram fazer uma coisa meio leve para poder abranger um público um pouco mais novo, né? Para poder evitar uma censura muito assim, tipo,
mínima de 18 anos. E isso falha pra caramba. Falha pra caramba, na minha opinião. Então, na tentativa de mostrar a vida conturbada do Fred Mercury, ele falha pra caramba também, tá? E na tentativa de mostrar a vida conturbada dele, a vida amorosa conturbada, tudo acontece muito rápido. Então é um filme que ele quer atingir vários alvos e não define foco nenhum. Ele erra pra tudo que é lado, dá tiro pra tudo que é lado e erra. Ele não define, ó, quero fazer isso. E pronto, ele vai lá e faz. Não. Ele não define, ele fica atirando pra tudo que é canto e não acerta nenhum, né? E no final ainda chega e reproduz, aí perde entre aspas, né? Mais de 20 minutos reproduzindo shot by shot, como eu já disse, que aí é uma coisa genial, porque os caras pensam até nos copos de Pepsi em cima do piano do Freddie Mercury, uma coisa muito bem bolada. O design de produção mandou muito bem nessa cena, tá? No Wembley Stadium, né? Mandou muito bem. Wembley Stadium, desculpa, Wembley Stadium, enfim. E, cara, só que, tipo, até então o foco do filme não era mostrar um show do Queen shot by shot. Era mostrar a formação do Queen, eu acho. Era mostrar a vida polêmica do Freddie Mercury, eu acho. Era mostrar, de repente, a luta dele contra a AIDS, que não mostra. Enfim, ficou um filme perdido, cara. Ficou um filme jogado, tudo assim, que, tipo... Sabe, parece que a criança lá que tá brincando lá, tá montando sua historinha de RPG lá com os brinquedinhos dele, lá do RPG dos Vingadores, vamos por sentar lá com os brinquedinhos do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, do Capitão América, tá brincando lá e a mãe chama, vem jantar logo. E o cara nem termina a história de jeito, já pega, já enfia lá todos os brinquedos na caixa, vai lá jantar, vai dormir, enfim, larga. É mais ou menos isso, cara. A sensação quando você assiste Bohemian Rhapsody é isso, que tipo, os caras simplesmente quiseram fazer contar muita coisa em um espaço de tempo muito curto e é óbvio que não deu certo, ficou uma bagunça narrativa, estrutura narrativa do filme perdidaça, não sabia o que fazia, não sabia que foco queria atingir e é uma pena, tá? É uma pena. Infelizmente, tá? Você assiste Bohemian Rhapsody, você vai se cativar por conta das músicas, que, como eu já disse, é muito mais mérito da banda e dos seus compositores, tá? E do que do próprio filme em si, tá? E no máximo você vai ali tal atrás de saber o significado, tipo, por exemplo, o que será que Bohemian Rhapsody queria dizer, enfim, a música. Você vai atrás disso mais por conta que o filme traz essa questão, né? Mas ele mesmo não se compromete a explicar. Ele simplesmente bota lá a crítica tirando onda da música do Freddie Mercury e pronto. E muita gente aí que é desinteressada vai simplesmente pegar, ver lá e falar, pô, mas até a crítica detonou a música do cara. Como é que nego gosta da porcaria dessa música? Então, infelizmente, Bohemian Rhapsody é um filme que deixou a desejar e não merecia, sob hipótese alguma, ganhar o Globo de Ouro. E com isso a gente conclui que o Globo de Ouro é, infelizmente, uma premiação que não dá pra você levar a sério, tá? Eu já tenho, acho que sei lá, uns 10 anos que eu não acompanho o Globo de Ouro. Acho uma perda de tempo total. Chato, sem menos chato que o Oscar. A cerimônia do Oscar é um pouquinho mais chata, tá? Mas o Globo de Ouro ainda assim é longo demais e entrega uns prêmios assim bizarros, cara. Como esse que foi o mais bizarro de todos, né? Eu achei que até então a indicação de O Turista para melhor filme comédia fosse tipo assim a pior coisa do Globo de Ouro, mas não, cara. A vitória de Bohemian Rhapsody realmente foi triste. Um filme divertido, um filme que pô, faz você acompanhar e lembrar do Queen, e isso é muito bom, isso é muito legal, é um resgate da cultura pop dos anos 70, porém não funciona em sua estrutura narrativa, que é tudo o que o filme não pode falhar, tá? Na estrutura narrativa. Falhou na estrutura narrativa, já era. Tchau. Independente do gênero de filme, tá? Não foi tão ruim quanto você vê, por exemplo, a Freira ganhar, por exemplo, o Globo de Ouro, né? Que nem foi indicado, óbvio, mas ainda assim é um pouco frustrante, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau.